Olá, comunidade Paz e Bem da Pós TV 247, do canal Filosofia em Movimento. Nós estamos aqui para mais Mulheres e Mitos com a Fernanda Carlos Borges e hoje nós vamos falar sobre Píramo e, deixa eu ver aqui, Tisbe, a minha cola aqui do lado. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla? Tudo bem, comunidade toda, né? Uma comunidade imensa. Então, hoje eu vou contar mais uma história de amor. Essa história de amor, ela foi contada pelo Ovídio, que é um poeta que morreu mais ou menos 17 antes de Cristo, né? E é uma história que é muito parecida com Romeu e Julieta. Possivelmente ela antecipa depois a ideia, ela inspira o Romeu e Julieta, né? Mas não é igual, mas é parecido. De qualquer forma, aqui, de novo, é uma história como a outra que a gente viu semana passada, em que o amor está relacionado à morte, né? A morte, mas de um outro jeito. Então, a gente precisa pensar por que essas histórias todas são assim, né? Essa relação entre amor e morte, né? Aí já vou adiantar antes de contar a história que talvez tenha a ver com a ideia de que a gente acha que com o amor cessam os conflitos da vida, né? Muitas pessoas têm essa fantasia, né? De a busca do amor, essa fantasia mesmo, né? De que ao encontrar o amor, a vida fica em paz e cessam os conflitos, então a gente fica para sempre naquela paz do amor, né? Do amor de casal, né? Que é essa história. Desculpa. E essas histórias, e é engraçado porque essas histórias sempre acabam em morte, assim, sabe? Todos, que a história que a gente viu na semana passada, né? Ele não acaba em morte, mas ele fica, o amado da lua fica impossibilitado de, vive sem conflitos, né? Mas impossibilitado de estar em poder da própria existência, visto que ele está deitado e não levanta mais e tal, né? Não, eu só abri o microfone porque eu fiquei pensando como que é a nossa situação de opressão conjugal muitas vezes e como é difícil e quantos conflitos tem. Então, assim, da onde, né, surgiu essa coisa? Porque lembra que a gente fez um Mulheres e Mitos do amor romântico, né? Você lembra que você deu essa aula pra gente? Então, de repente, ainda tem ligação com isso, porque é muito doido a gente achar que no amor a gente vai encontrar calma, né? A paz e cessaram os conflitos da vida e viveram felizes para sempre, né? Eu acho que o amor romântico só reforçou essa fantasia, que talvez, porque é a fantasia de viver sem conflitos, né? A fantasia de que finalmente você encontra ali um encaixe no mundo, uma coisa, e aquilo apazigua os conflitos inerentes a estar em pé, a ter que se posicionar, a ter que construir um mundo próprio, a ter que se relacionar com os outros, né? Então, acho que tem uma fantasia de cessação disso, porque essas histórias também têm histórias parecidas lá na Grécia, em outros lugares do mundo, antes do advento do amor romântico, antes do advento do amor cortês, mas o amor romântico, ele estimula essa fantasia, né? Você vai encontrar alguém, e aí fechou, e aí você vai ser feliz, né? Muito feliz o tempo todo, né? Quando toda a prática da vida diz que não é bem assim, a gente até é feliz, né? A gente pode viver momentos de muita felicidade no amor e no auge da paixão, é muito bom, inclusive, viver isso, né? Mas não vai durar para sempre, né? Aquela completude do auge do surto da paixão, ela nunca dura para sempre, né? Enfim, aí eu vou contar a história e depois a gente continua conversando sobre isso, porque assim, que parece que dura para sempre quando a história termina na morte deles, na morte por amor, né? Então aí sim permanece aquele ideal, né? Então, mas eu vou contar essa história primeiro que é muito parecida com Romeu e Julieta, né? Bom, então ele começa contando a história assim: já houve um tempo em que a fruta da amoreira, ou seja, a amora era branca, mas a amora ficou vermelha, e a amora ficou vermelha porque ela foi banhada do sangue de uma tragédia vivida do amor, uma tragédia de amor. E essa história aqui, então, o vídeo conta. Então, Primo e Tisbe eram dois jovens que se amavam muito, né? E eles eram vizinhos, eles cresceram o tempo todo com casa uma do lado da outra, inclusive aqui no texto é parede com parede, sabe? Casa geminada, parede com parede. E se amavam muito, tudo, mas o amor deles era proibido
pelos pais. Os pais não queriam, eram contra esse amor. Aí ele escreve assim: na parede que separava as duas casas havia uma pequena fenda, da qual até então ninguém se dera conta. A quem ama, porém, não há nada que passe despercebido. Nossos dois jovens descobriram-na e, através dela, começaram então a sussurrar doces palavras de amor. Tisbe de um lado e Píramo de um outro lado da parede. A odiosa parede que os separava transformava-se em sua única forma de contato. Aí eles falavam: não fosse tua existência, parede, poderíamos estar juntos e beijar-nos. Costumavam dizer, referindo-se à parede, né? Mas pelo menos podemos falar através de ti. Permites que doces palavras de amor cheguem aos nossos ouvidos apaixonados. Não somos ingratos, porque a parede, ao mesmo tempo que separava eles, também era o que possibilitava com que eles conversassem, que eles tivessem uma relação. Assim falavam, e quando a noite chegava e tinham de separar-se, era na parede que davam os beijos, que não tinham como chegar aos lábios um do outro, né? Enfim, aí todas as manhãs eles acordavam e de novo, enfim, e conversavam, e essa coisa durou muito tempo, até que um dia eles resolveram: vamos fugir. A gente precisa ir além dessa parede, a gente precisa estar próximo, né? Precisamos superar o limite dessa parede, então vamos fugir. Aí planejaram que iriam fugir e que eles iam se encontrar perto de uma amoreira que tinha lindos frutos brancos. Muito bem. Aí a Tisbe chegou lá primeiro, na amoreira. Então, assim que nasceu, assim que antes do sol nascer completamente, né? Quando ele estava começando a nascer, ela se vestiu, colocou uma capa e foi lá esperar o Príamo no pé da amoreira, os seus lindos frutos brancos. Mas enquanto ela estava esperando, ela viu que vinha vindo um leão na direção dela, e esse leão tinha recém-caçado um animal. Então ele estava com a boca suja de sangue, né? Tava assim, um leão assustador com a boca suja de sangue. E aí ela saiu dali, fugiu e se escondeu até que o leão fosse embora. Mas enquanto ela correu do leão, a capa dela caiu. A capa caiu no chão. E ela se escondeu. Aí o leão foi andando, viu aquela capa, estava com a boca suja de sangue, mexeu naquela capa, estraçalhou aquela capa, brincou com aquela capa dela, a capa ficou toda suja de sangue, e deixou a capa ali estraçalhada e foi embora o leão. Aí chegou o Príamo, logo depois chegou o Príamo e não viu a sua amada esperando, não viu ela. E o pessoal vai ver que ela não chegou ainda e se colocou ali embaixo da árvore para esperá-la. Mas aí ele viu aquele monte, aquele tecido, aquela coisa no chão, que era a capa da Tisbe. E aí, quando ele viu aquela capa, então, toda dilacerada, ensanguentada e tal, ele pensou: poxa, uma fera matou Tisbe. E eu sou o responsável por isso, por minha causa. Né? Eu não protegi a minha amada, deixei ela aqui vulnerável embaixo dessa árvore, um leão veio, pegou-a, né? Ela foi morta por minha culpa e ficou desesperada, então pegou aquela capa, foi para baixo da amoreira e pegou uma espada, uma adaga e vou encontrar a minha amada e se sentindo responsável, culpado pela morte dela. Nisso, a Tisbe saiu do esconderijo, onde ela estava se escondendo do leão, e foi encontrá-lo. Chegou lá, ele estava morto, agarrado àquela capa dela, toda ensanguentada, dilacerada. E ela entendeu o que tinha acontecido e também matou-se. Bom, olha só como ela se matou. Ela então viu a espada que lhe caíra das mãos e bem perto dela sua capa manchada de sangue e esfarrapada. Num instante compreendeu tudo. A tua própria mão te matou, disse, e teu amor por mim. Também posso ser corajosa, também eu posso amar. Só a morte teria tido o poder de nos separar, mas agora deixará de ter este poder. Aí cravou no coração a espada que ele também tinha usado ainda, suja de sangue, que ele também tinha usado. E aí morreram. E o sangue deles espirrou na amoreira. Então os deuses se apiedaram deles, e o fruto vermelho escuro da amoreira ficou sendo então a eterna recordação destes amantes fiéis e verdadeiros. Suas cinzas estão contidas em uma única urna, pois nem a morte foi capaz de separá-los. Então, ficaram em paz dentro da urna, né?
Desculpa, gente, eu sei que é engraçado, assim, mas assim, a fusão total só foi possível na forma de cinzas dentro da mesma urna funerária, né? Mas essa é a história, então, de por que a Moreira ela é vermelha, né? Aí, Carla, vamos conversar, eu queria conversar sobre a questão da parede. Por que isso que é estranho? Não, porque isso que é interessante, é a parede. Porque enquanto havia parede, ou seja, enquanto havia uma fronteira qualquer entre eles, a relação era possível, né? Na história, assim. Porque essa parede, ao mesmo tempo, separava, está escrito assim, né? Ela, ao mesmo tempo, separava, mas também era o que possibilitava o encontro deles. Então, a fronteira ser, ao mesmo tempo, o local da separação e o local do encontro. Eu acho que isso é muito assim em várias condições da vida, né? Existe uma fronteira para tudo que é ao mesmo tempo. Então, essa pele da fronteira, vamos dizer assim, né? Ou esse limite da fronteira é aquilo que separa, mas também é aquilo que possibilita atravessá-la, né? Que possibilita o encontro dos dois lados, né? Então eu gostei dessa ideia da parede, assim, né, nessa história por causa disso, né? Como é que a gente entende que nas relações com o outro sempre vai haver uma parede? A fusão nunca vai ser total. E você pode até escrever um poema dizendo, essa parede, mas é a parede que possibilita que haja um e outro e que por isso haja relação. Porque na hora que funde, você vira, assim, o destino disso só poderá ser a cinza dentro da urna. Entende? Só pode ser a morte, né? Porque fora da diferenciação, só a morte. Então, claro que pode ter nas relações identificação, você combina umas coisas, tem a ver com a pessoa uma coisa ou outra, isso é para todas as relações, todas, mas aqui o caso é uma história de amor, né? De um casal. Mas tem uma diferença que precisa ser reconhecida sempre. Uma distância que é inevitável, uma diferença que precisa ser reconhecida. Caso contrário, o destino será a morte, a dissolução. Enfim, essa história como todas as outras, né? Esse amor incrível da fusão total, ele só permanece na condição da morte. Que é o caso do Romeu e Julieta e todas essas grandes histórias que terminam numa situação de morte, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Pode acontecer o contrário, por exemplo, duas pessoas em situação de extremo desequilíbrio, elas se encontram e se fundem. E no momento que uma delas começa a se curar, e aí surge a parede que, né, separa os dois, aí essa relação se esfacela e tem a morte? Não, aí não tem a morte, não tem a morte. Não, a relação Não se tem a morte, esfacela. mas assim, tem a morte da relação, é isso que eu queria Não tem falar. a morte, quer dizer, a É. morte é a fusão Tem a morte total. das pessoas, mas tem a da relação. Isso, acaba a relação, mas o personagem continua vivo, né? O Freud dizia isso, a paixão tem um componente psicótico, porque a gente entra numa fantasia que é delirante de que o outro é a completude. Isso no pico da paixão, né? Assim, no auge da paixão é isso, né, gente? Vamos combinar que é isso. Aí, claro, depois vem a decepção necessária, assim, não é necessária, é inevitável, né? Porque o outro não será essa completude total, né? Tá, e aí você está dizendo, então, quando eu percebo que não tem a completude total, é que vem a parede, é isso que você está dizendo, né? Aí eu me dou conta, não, mas tem uma parede, tem uma distância, tem uma separação, tem algo pelo qual a gente pode se aproximar nessa parede, mas tem algo que realmente é distância, que é diferença, que eu estou aqui, você está lá, que é conflito, né? Que é cada um na sua própria condição, né? Sua própria Porque eu já posição. ouvi muito aquele discurso, Fernanda, de que as pessoas falam assim: não deu certo porque nós somos muito diferentes. E para mim, o ser muito diferente é bacana, né? Porque vocês têm. Você pode crescer na diferença, né? Tem uma questão ali de acolher a diversidade que me parece bastante legal. Agora, tem para muitas pessoas, e eu vejo principalmente homens dizendo isso: não deu certo porque nós somos muito diferentes. As pessoas arrumam qualquer desculpa, né, para explicar por que não deu certo a expectativa romântica, mas não sei, pode às vezes ser mesmo, né? A pessoa quer frequentar tais lugares, o outro não quer. A pessoa quer ficar vendo televisão alto o dia inteiro, o outro não quer.
Sabe o que eu vi Porque num os site hábitos, de às vezes, podem relacionamento? separar mesmo as pessoas, né? Porque hábito é dia a dia, né? A pergunta, uma das perguntas que me chamou a atenção num site de relacionamento que eu andei fuçando alguns sites, é assim: você dorme de janela fechada ou aberta? Então, pois é. Super me chamou a atenção, porque realmente eu já passei casos assim, que eu gosto de dormir com a janela fechada e a pessoa gostava de luz porque tinha algum tipo de Ou claustrofobia, né? ventinho, né? Ou Gosta do vento. ventinho na Então, assim, janela. mas para você ver como são, né? Coisas assim, parecem pequenas, mas no dia a dia soma, né? No dia a dia fica grande, essas coisas ficam grandes. Mas, enfim, eu trouxe essa história porque eu fiquei pensando nessa questão da. Eu acho que o símbolo, a parede como símbolo aqui, ela é muito interessante, né? A relação era possível enquanto ela era consolidada por uma fronteira, que era a parede que possibilitava a comunicação, o encontro, mas também definia uma diferença. Eu estou aqui, você está ali, né? E na hora que eles resolvem ir além da parede, quer dizer, fazer a fusão total, eles morrem. E fazem a E fusão total mesmo, pode ser, mortos como cinza numa urna, né, funerária. de repente pode ser o ambiente virtual, por exemplo. Você encontra alguém, já pensou, nesse site de relacionamento. E aí você acha que está tudo maravilhoso. A parede passa a ser o computador, né? Você está distante. De repente, você encontra e nada a ver. Aí você Nossa, passou meses mas eu falando. conheço pessoas que É, casaram, conheço pessoas que eu conheço casaram. também. É, Conheço gente que casou e mudou de país. é. Mas, de repente, pode ser uma parede também para alguns, né? Mas assim, a parede como a condição da presença, da comunicação, de eu estou aqui, você está aí, aqui a gente se encontra, assim, tem um limite que também tem uma porta, ou que tem uma fenda, no caso do mito, né? No mito tem uma fenda que eles descobriram. Então tem toda a diferença, tem toda eu estou aqui, você está aí, mas tem um elemento de contato, né? Na fronteira tem uma ponte, e essa ponte possibilita que eles se comuniquem. Então, assim, a importância da parede, na verdade, eu queria dizer, entendeu? Porque quando eles tentam superar a diferença, assim, fazer a fusão total, viver a fantasia da fusão total, eles morrem. E aí é curioso também no mito, porque morrem e ficam juntos como cinza dentro da urna. Então, enfim, então é isso. Agora, sim, claro que na nossa vida urbana, cidade grande e tal, acontece, as pessoas, né, se apaixonam, funde e depois vão percebendo que existe uma parede, né? Então, mas é Legal. bom, né? Perceba que existe essa parede. Na parede como esse símbolo de uma fronteira que tem uma ponte, que tem um aqui, que tem um ali, e que a relação não vai cessar o conflito, nem de um com o outro, nem de cada um com a vida, com a realidade, né? Com o fato de você estar em pé, ter que se posicionar, ter que fazer um caminho, ter que criar um mundo próprio e se responsabilizar pelo mundo em torno, então o conflito é inevitável. O que eu queria dizer é assim, ó, é impressionante como nesses mitos de amor sempre é o sonho de ir além do conflito, inevitável da vida, né? Como o amor sempre aparece como essa fantasia de superação do conflito. O que vai dar em nada, né? Vai dar em briga. Mas as pessoas têm isso, né? E quero dizer assim, é pensar, então a gente começar a amadurecer a ideia de pensar no amor, né, no relacionamento amoroso, muito mais como uma oportunidade de exercer a alteridade. Alteridade tem uma parede entre a gente, embora através dela a gente possa conversar, né, e fazer esse jogo do eu, do outro, do entre, do que imaginar que não vai ser autoridade, mas que vai ser fusão total, né? E aí, quando a fusão não é total, começa toda a frustração, a raiva, porque o outro, né, não cumpriu com a fusão prometida, com a paz prometida, e aí começa todo o jogo de culpa, mágoa e rancor das relações, quando elas se prometem relações sem parede. Quando elas se prometem. E claro, a gente está rindo aqui porque contando assim, engraçado, meio patético, mas às vezes na vida real isso acaba em violência, né? Sim. Acaba em violência. Então, no Brasil, principalmente violência dos homens contra as mulheres, né? Você
o risco dela ser outro, de ter alguma parede entre eles, faz com que os caras queiram trazer para perto, derrubar a parede, e nem que para isso eles precisem matar a pessoa, né? Então, acho que a gente precisa repensar mesmo a cultura das fantasias que regem o amor de casal e entender que ela está vinculada a esse desejo, né? Esse desejo que nunca se realizará, que é da cessação do conflito na vida. Enquanto a gente estiver vivo em pé, entendendo que resolver a vida, vai ter sempre algum conflito, sempre alguma ambiguidade, né? E levar para a ideia do amor, de casal, muito mais a ideia de alteridade do que de fusão total. Então, entender que tem uma parede. A ideia da diversidade, da diferença, né? Exato, da diferença, do outro, do direito ao outro de estar sobre as próprias pernas. Que no caso aqui eu acho que é representado pela parede, né? E sobre as próprias pernas a gente conversa, né? Mas não a fusão total. Porque nessas histórias, sempre que eles desejam a fusão total, eles morrem no fim. Ninguém quer morrer por amor, né, gente? Chega, acho que passou. Não tem. Morrer por amor tá demodê, não vamos fazer isso. Tá. Então, e vem projeto novo por aí, né, Fernanda? Você quer divulgar? Então, gente, olha, atendendo a pedidos, a pessoas que nos procuraram e que seguem aqui o Mulheres e Mitos e outros trabalhos, eu estou criando um grupo só para mulheres, né? Um grupo não. Peraí. Eu estou criando um workshop só para mulheres. A gente não tá com data definida ainda estou vendo a agenda e ver qual vai ser a data, mas a gente vai fazer um encontro de longa duração só com mulheres, para trabalhar as nossas questões e todas essas questões que vêm sendo desenvolvidas nesse programa Mulheres e Mitos. Um intensivo, possivelmente um sábado e um domingo, pode me enviar um e-mail só para demonstrar interesse, daí quando eu agendar e tiver tudo pronto, eu já encaminho a fichinha de inscrição, né? O e-mail é contato.fernandacarlosborges@gmail.com. Então, contato.fernandacarlosborges@gmail.com, para participar do grupo de mulheres, do grupo não, do workshop, do trabalho, do intensivo de mulheres. Se virar o grupo, depois a gente vê depois, né? Mas, por enquanto, me encontro para isso. Mas eu não agendei ainda. Estou vendo qual vai ser a melhor data. Tá bem? Então, mande aí seu e-mail, seu interesse, para a Fernanda já ir olhando aí uma reserva no lugar nesse workshop para vocês. E se inscrevam nos canais Filosofia em Movimento, Canal Paz e Bem, Pós TV 247, e vamos construindo junto a esse novo momento. Um beijo grande, obrigada. Um beijo grande a todos, beijo, Carla, obrigada.